Há quase 2 anos, a Rússia invadiu a Ucrânia, gerando a maior guerra europeia desde a Segunda Guerra Mundial. Nesse vídeo você vai ver o que aconteceu no ano de 2023. Recapitulando, os russos começaram na vantagem, capturando boa parte do sul e nordeste da Ucrânia, ameaçando inclusive tomar completamente a capital Kiev. Mas problemas de organização russos e a defesa bem sucedida da Ucrânia fez com que o exército russo, tido até então como invencível, fosse expulso do norte do país, com a partir daí o ocidente ajudando a Ucrânia com equipamentos para tentar retomar territórios nas ofensivas de Kherson e Kharkiv. Se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Na parte 1 do vídeo, onde eu detalho sobre o ano de 2022, nós paramos a história na Batalha de Bakhmut, onde eu resumi bem por cima, até porque o vídeo estava bem longo e porque ela ia até 2023. Então eu vou explicar ela melhor aqui. Para entender essa batalha, precisamos falar sobre o Grupo Wagner, um grupo paramilitar russo que era financiado por Yevgeny Prigozhin, um oligarca russo e amigo pessoal de Putin. Essa milícia garantia a influência da Rússia em alguns países ao redor do mundo, antes da guerra com a Ucrânia, mas durante ela, um grupo se destacou pelo seu comando rápido e eficiência, ao contrário do comando do exército russo, que era lento e burocrático. Depois das contraofensivas ucranianas, aquela região era a única em que os russos ainda tinham iniciativa. No começo de agosto, os russos conseguiram entrar na periferia de Bakhmut, mas eles sofriam muitas baixas quando tentavam assaltos diretos na cidade por conta da geografia do local. Então a estratégia russa foi de ir dominando as cidades em volta, que ficavam em pontos mais altos, para que tivessem vantagem quando fossem atacar a cidade em si. E durante muitos meses, os russos foram capturando cidade por cidade. A mais importante delas era Soledar, ao norte de Bakhmut, onde depois de vários meses, com muitas baixas, os russos conseguiram conquistar a cidade, libertando o flanco norte para o avanço russo e formando uma pinça em volta da cidade. Apesar da cidade não ter muita importância estratégica, aquele lugar era bom para desgastar os russos, então os ucranianos mantiveram a cidade até que eles começassem a sofrer baixas. A estratégia usada pelos russos para conseguir avançar aos arredores e no interior da cidade foi o assalto de carne, basicamente a mesma utilizada por Stalin em algumas ocasiões da Segunda Guerra, com o grupo Wagner usando prisioneiros para isso, e em maior número eles avançam com o tempo. O grupo Wagner sofreu alguns danos com essa batalha, com eles ficando inativos por algum tempo. No final de maio, os ucranianos se retiraram da última parte da cidade. As batalhas de Bakhmut e Soledar foram as primeiras vitórias russas em muito tempo, mas estrategicamente elas não significavam nada, sendo a política e a propaganda interna a principal motivação para ela, com o fronte ficando parado por algum tempo depois disso. Algo que eu esqueci de citar no último vídeo foi a ofensiva russa do inverno, que aconteceu entre o final de 2022 e o início de 2023, onde os russos, para assegurar a ofensiva ucraniana, fizeram uma mobilização no país. E depois de conseguirem segurar os ucranianos, eles tentaram retomar esses territórios, falhando miseravelmente. Além disso, de vez em quando, os russos faziam grandes assaltos a Vuhledar e Avdiivka, avançando muito pouco ou nada, e se desgastando muito no processo. É importante falar sobre o Corpo Voluntário Russo. Eles, junto com outras organizações menores, eram compostos por russos que lutavam pela Ucrânia, com equipamento e apoio ucraniano. Eles faziam algumas incursões nos territórios de Belgorod, Briansk e Kursk. Porém, essas invasões eram pequenas, com objetivos pequenos, servindo para obrigar os russos a enviarem soldados para a região e desproteger as outras frentes. Depois de atritarem os russos por alguns meses e de juntar equipamento enviado pelos seus aliados, a Ucrânia se via pronta para lançar a sua próxima contraofensiva. Diferente da última vez, só havia um lugar que os ucranianos poderiam atacar, e os russos sabiam disso, se fortificando na região por meses. A situação do grupo Wagner era estranha. Sim, eles foram os conquistadores da cidade de Bakhmut, servindo praticamente como a ponta de lança do exército russo, mas um grupo que se tornou tão eficiente era uma ameaça para os próprios comandantes russos. Ao longo da batalha de Bakhmut, houveram episódios em que o grupo era privado de suprimentos, causando muitas baixas, e haviam vezes em que os russos colocavam unidades na retaguarda para impedir o recuo das tropas de Prigozhin. Com o tempo, as relações entre a milícia e o alto comando foram piorando, até que no dia 23 de junho, com ele declarando rebelião e usando as unidades que estavam na Ucrânia para entrar na Rússia, dominando a cidade de Rostov e subindo em direção a Moscou durante o dia 24, chegando às portas da capital. Alguns helicópteros foram derrubados no caminho, mas pouca resistência foi mostrada. Lukashenko, presidente bielorrusso, conseguiu convencer Prigozhin a abaixar as suas armas em troca da sua liberdade.
e ele aceitou, saindo da liderança do grupo Wagner, que foi absorvido pelo exército russo. Esse tratado não seria cumprido. Meses depois, o avião de Prigozhin foi abatido e ele morreu. Algum tempo depois, os ucranianos iniciaram a contraofensiva em 3 setores, um em direção a Enerhodar, outro na direção de Melitopol e outro na direção de Berdiansk. Os ucranianos capturaram alguns vilarejos descendo o rio Mokry, sendo parados em Staromayorsk e Oroshaine, que cairiam, mas só depois de algumas semanas. Na direção de Enerhodar, os ucranianos reconquistaram os vilarejos de Lubov e Pyatkyhakhty, mas não conseguem avançar em Jerebiansk. Ao mesmo tempo que se iniciava a contraofensiva, os russos explodiram o reservatório de Kakhovka. Sim, eles tentaram mentir, dizendo que os ucranianos destruíram ela com um míssil, o que era inviável, sendo mais provável o detonamento com explosivos convencionais instalados no interior da barragem. O ato terrorista fez com que o grande reservatório se esvaziasse, inundando cidades no delta do rio Dnipro, que segundo algumas fontes seria o verdadeiro sentido da contraofensiva, mas se tornou inviável com a perda do elemento surpresa. No sentido de Melitopol, os ucranianos avançam na zona cinza e conseguem romper as linhas defensivas russas, conquistando a cidade de Robotny, mas são parados em Verbov e Novopropopivka. No geral, essa contraofensiva não atingiu seus objetivos, com muito equipamento e soldados sendo perdidos em troca de alguns vilarejos. O fracasso dessa operação foi atribuído à falta de apoio aéreo, já que o Ocidente não tinha coragem de enviar aviões. Os caças F-16, um modelo não muito novo, que estava sendo substituído pelos países da OTAN, já era muito superior aos aviões russos. Com eles, os ucranianos poderiam dominar os céus e castigar as posições inimigas, assim como era feito com eles. Os ucranianos conseguem estabelecer algumas cabeças de ponte do outro lado do rio Dnipro, sendo a principal delas Krink, onde os russos tentariam ataques quase diários para desalojar as tropas dali, perdendo muito equipamento, mesmo com muita superioridade numérica. E apesar de não terem aviões, os ucranianos conseguem a vantagem tecnológica de drones, com sua produção descentralizada, derrubando dezenas de aviões e navios que os russos não conseguiriam repor por um bom tempo, e atingindo várias refinarias de petróleo para secar a fonte do dinheiro usado na guerra. Nos Estados Unidos, o presidente da Câmara renunciou por questões internas, e o novo eleito fazia parte de um pequeno grupo de republicanos pró-Rússia, fazendo com que os pacotes de ajuda parassem, com nos próximos meses os ucranianos sofrendo com a falta de munição. Em outubro, os russos voltam sua atenção à cidade de Avdiivka, lançando um ataque ao sul, que surpreendeu os ucranianos, e eles conseguem entrar na cidade, avançando também ao norte em alguns dias e cortando a cidade em 2. Os ucranianos recuaram da cidade quando a situação era insustentável e restabeleceram linhas defensivas na retaguarda. 2 anos já haviam se passado desde o início da invasão russa, e a guerra ainda vai durar por muito mais tempo se nada mudar. Será que os ucranianos vão conseguir expulsar os invasores do seu território, ou a teoria de Putin de que democracias são fracas e moldáveis se mostrará verdadeira?